dar as boas-vindas para você que nos assiste de forma online. Que o Senhor possa falar ao seu coração muito também. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos agora, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, que os nossos ouvidos espirituais, Pai, estejam abertos, receptíveis, Pai, para absorver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa cada vida que está nesse lugar, que está nos escutando de forma online, Senhor. Ó Deus, que vai escutar essa palavra no tempo que o Senhor preparou. Abençoa cada um, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser alimentados agora espiritualmente, de uma forma sobrenatural, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, através da Tua santa e poderosa palavra, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo aqui, ele termina, o capítulo 15, na verdade não termina, porque essas divisões de capítulos, essas divisões foram muito tempo depois daquilo que Paulo escreveu, que a Bíblia foi escrita. Foi talvez, ou não, foi para facilitar, para que eu e você pudéssemos estar lendo, a divisão. Mas Paulo termina falando, aqui nesse último versículo do capítulo 15, ele diz assim, aos irmãos, no qual ele estava exortando, ele fala: irmãos, eu desejo e peço que vocês sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, aquilo que vocês fizerem para o Senhor, não é em vão. Nós já aprendemos muitas coisas, você com certeza já já sabe, quais são as práticas espirituais, aquilo que Deus pede, aquilo que nós temos que fazer. Mas o que nos chama a atenção aqui é que a Bíblia nos chama a ser firmes e constantes naquilo que nós acreditamos. E é sobre isso que eu quero falar, sobre constância. E o tema dessa mensagem é chaves para a constância. Eu quero colocar algumas chaves, algumas orientações que vão talvez trazer um novo entendimento para a sua vida com relação a ser constante. O que é ser constante? Ser constante é ser contínuo, é você começar algo e ser constante, continuar esse algo que você começou. E sabe, irmãos, se esse é um problema que hoje, essa geração, dos muitos problemas que hoje nós vemos, por ser uma geração, talvez, falando sem ter dados clínicos sobre isso, mas por aquilo que a gente ouve, essa geração é a geração mais ansiosa, Nós vivemos num tempo onde as pessoas, têm mais ansiedade, vivem de mais formas ansiosas. E a ansiedade, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, nos faz não ser constantes, faz muitas pessoas começarem as coisas e não terminarem. Talvez você possa se identificar com isso que eu estou falando, Você começa algo e você começa na empolgação, seja no trabalho, seja um projeto, uma faculdade, seja algo que você começou e você começa com aquela empolgação, mas você aos poucos vai perdendo o interesse, vai perdendo a alegria de fazer aquilo e você abandona aquilo que você começou.
A gente fala nas coisas materiais, né, ou na nossa vida prática, como eu disse, faculdade, trabalho, um projeto, né, mas na vida espiritual isso também acontece muito, né, de começar algo, né, de se envolver com o Senhor, de se envolver espiritualmente com as práticas espirituais, né, mas por não ter uma constância, isso acaba, né, começando como um fogo, que não é abastecido, e ele começa com um impacto grande, ele começa numa proporção grande, mas logo apaga. E eu queria falar sobre isso, né, sobre você ser constante naquilo que você está fazendo, no projeto que Deus chamou para você. Porque a Bíblia aqui diz que eu e você precisamos ser firmes e constantes. E o apóstolo Paulo continua, ele fala sempre abundantes, ou sempre dando de tudo, né? Sempre entregando o seu melhor. Porque quando nós fazemos isso, né, há uma promessa que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Você crê nisso? Que aquilo que você faz para o Senhor nunca é em vão? Né? Tudo que você fizer para o Senhor vai te abençoar ou te recompensar com algo, né? E às vezes a gente já quer, né? E já quero falar assim, irmãos, né? Não sou daqueles que você precisa, né, vai fazer algo para o Senhor em troca de algo, não. Mas no reino espiritual existe uma regra que é a semeadura. Se você planta algo bom, você colhe algo bom. E com o Senhor, obviamente, isso é a mesma coisa. Quando nós somos intensos e constantes para o Senhor, nós recebemos do Senhor, né, mais dele. E isso já nos abençoa de uma forma tremenda. E isso, talvez, para a sua vida, né, faça muita diferença. Aqui, o Tel Hayashi, ele fala algo muito legal e muito importante com relação à constância. Ele diz assim: não é sobre como iniciamos as coisas, mas como mantemos a constância e concluímos o que foi proposto. Ele diz: a vida cristã não sobrevive de corridas de 100 metros rasos, mas é semelhante a um andar espiritual com Jesus. A vida cristã, né, não significa uns 100 metros rasos. Quem já conhece o que é 100 metros rasos? Né? 100 metros rasos são 100 metros, óbvio, né? 100 metros, né, onde os corredores, né, é dada a largada e ele sai correndo igual um condenado, né, para chegar até a linha de chegada. O andar com o Senhor, nós podemos falar que é uma caminhada, irmãos. Você vai fazer, né? É uma caminhada no seu tempo, é uma caminhada, né, prolongada, longa, mas se você continuar essa caminhada constantemente, né, não abrir mão de continuar, de estar, né, você vai receber o prêmio do Senhor Jesus, né? Então ele diz aqui: a jornada cristã não é ditada pela velocidade, mas pelo contínuo movimento em direção ao propósito único de Deus para cada um. Entenda isso, irmãos. Não é a velocidade que te leva longe, mas a constância. A constância. Estar constantemente, fazer algo constante, né? Essa vida com Deus é você estar constantemente com Deus. Porque muitas pessoas começam assim, né? Ativos, explosivos, né? Mas é somente um fogo de palha. Logo aquilo se apaga. E sabe, quando a gente recebe muitas pessoas, né? Muitas pessoas vêm, né? Pastor, eu quero congregar, eu quero servir, eu quero... Ótimo, glória a Deus, irmãos. Mas existe um tempo, um trilho onde a gente experimenta e vê se é realmente isso, e se o coração daquela pessoa está nisso mesmo, irmãos. É porque muitas pessoas querem começar explosivo, mas dá 1, 2 meses, já se apagou toda aquela chama que a gente achava que tinha. Por quê? Porque não são constantes. Porque não
conseguem, né, ter uma constância em relação a Deus. E talvez você se identifique com isso na sua vida. E talvez alguma das coisas que vão ser ditas aqui, né, você consiga identificar por que você não consegue ser constante, né, com relação ao Senhor. E obviamente, quando nós não somos constantes com o Senhor, é uma cadeia que se quebra, né? E todas as outras áreas das nossas vidas, elas também sofrem do mesmo problema. Eu não sou constante com o Senhor, eu não consigo terminar algum projeto, eu não consigo concluir aquilo que eu comecei. Talvez algumas das coisas que você precisa ajustar vão ser ditas agora, hoje, aqui. Amém? E a primeira chave para que você seja constante na sua caminhada com Jesus é entender o privilégio que você está envolvido. É um privilégio, irmãos, nós servimos ao Senhor. E talvez você não é constante de andar com Jesus, porque talvez, irmãos, você não entendeu ainda o privilégio que isso é na sua vida. É um privilégio caminhar com o Senhor. É um privilégio, né, poder estar com Jesus. Se você perguntar para um... É que aqui a gente não tem isso, mas se você perguntar para um irmão onde, né, num país onde a igreja é perseguida, onde a sua liberdade, né, se ele descobrir que ele é cristão, ele é condenado à morte. Os países, né, Somália, Coreia do Norte, eles conseguem ver o andar e o caminhar com Jesus como um grande privilégio. E por isso eles decidem seguir a Jesus, mesmo que aquilo possa custar-lhe a sua vida. Porque eles entendem o privilégio que é, né, estar com Jesus, andar com Jesus. O privilégio de ter a Bíblia, irmão. O privilégio de ter a palavra de Deus, né, na sua casa, poder ler aquilo. E sabe, às vezes a gente não dá valor para aquilo que nós temos. Hoje você pode acessar o YouTube, né, você pode ter milhões e milhares de palavras, pregações, né, você pode ler a Bíblia de toda e qualquer forma, seja ela no seu celular, seja ela no seu smartphone, no seu tablet, seja ela, né, física, no papel. Você pode, né, ler em qualquer lugar desse país. Você não é impedido, né, de andar com a Bíblia pela rua. Você pode fazer isso, você pode pregar, você pode evangelizar, né? Nós precisamos voltar a ter o senso, né, um entendimento do quanto nós somos privilegiados, né, de estar com Jesus, de servir a Jesus, de conhecer Jesus. Porque quando eu entendo, eu desfruto. Sabe, quando nós conhecemos algo, nós desfrutamos daquilo. Você só desfruta daquilo que você conhece. Você não desfruta daquilo que você desconhece, né? A Daiane mesmo, a pastora Daiane, ela tinha uma visão de pamonha. Ela achava que pamonha era muito ruim, né, por causa do nome, pamonha. Mas ela nunca tinha experimentado uma pamonha. Mas a mente dela achava, não, isso aqui não presta. Por quê? Um preconceito estabelecido, né, porque ela não conhecia aquilo. E muitas vezes, irmãos, nós não desfrutamos do caminhar, de estar com Jesus, porque nós não conhecemos a verdade. Porque nós desconhecemos. E olha, irmão, o simples fato de você estar aqui no culto, né, o simples fato de você ler a Bíblia, né, não quer dizer
que você realmente conhece a Jesus. Porque o conhecer Jesus está muito dentro de nós, no relacionamento com Ele. Porque se fosse assim, os teólogos teriam, né, esses grandes teólogos aí, que conhecem a Bíblia do começo ao final, que sabem ir para tudo quanto é canto, não estariam também em situações aí. Nós temos homens que tiveram, né, que foram homens referenciais, mas que a chama do Espírito Santo se apagou neles, ao ponto de eles terem muito conhecimento, né, intelectual, mas não relacional com Jesus. Então nós precisamos, para ter uma vida constante, de intimidade, de conhecer Jesus verdadeiramente, de estar com Ele. E isso envolve muitas coisas, as práticas espirituais, né, o ler a palavra, o orar, né, o buscar de Deus. Você tem feito isso na sua vida? Você tem entendido o privilégio que você tem, que você está envolvido? Você tem amor a Jesus? Você só irá dedicar todas as suas forças, como o pastor Marcelo Jamal disse aqui, naquilo que você ama verdadeiramente. Pode fazer o teste na sua vida, irmão. Aquilo que você gosta, que você ama, que você tem prazer, você envolve, né, esforço. Não é verdade? Quantos são casados aqui, irmão? Aqueles que são casados, né? Quando você, homem, né, estava cortejando a sua futura esposa, que agora é sua esposa, né, você fazia alguns esforços, não fazia? Eu ia todo dia, irmão, todo dia. Eu saía do Boqueirão, né, e vinha para Pinhais ali, para estar com a Daiane. Todo dia eu ia visitar ela, né? Esforço financeiro, né? Gasolina não estava tão cara, mas todo dia era um esforço estar com ela. Por quê? Porque eu amava, eu amo, né? Ainda amo. Hoje amo ainda mais, né? Vou falar no passado, amava, mas eu a amo e faria muito mais hoje, né? Faria muito mais. Mas assim, por amá-la, eu me esforço sacrificialmente por isso. A minha pergunta né, ao Senhor, nós lemos aqui Deuteronômio, né? O Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? Jesus repete essas palavras. Qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Ou amar o Senhor significa se esforçar verdadeiramente, né, para estar com Ele, para conhecê-lo. A chave da constância, né, é você entender o privilégio de caminhar com Jesus. O que é o amor? Eu procurei no dicionário o que é o amor, né, e diz assim: o amor é um conjunto de emoções e comportamentos caracterizado pela intimidade, paixão e comprometimento. Você é comprometido com Jesus? Puxa, se Jesus viesse assim, você está comprometido 100% comigo? Jesus viesse na sua frente agora, irmão. Qual resposta você daria para Ele? Pensa comigo, né? Os mártires da igreja, que tiveram que fazer uma escolha diante, né, de Roma, diante dos imperadores. Pensa comigo, o apóstolo Paulo, irmão, estava preso na sua segunda prisão em Roma. Ele teve que fazer, ele teve que provar isso na sua carne. Que ele podia negar Jesus, falou: não, pera lá, não sou eu não. Olha, nem conheço Jesus.
A tradição diz que o apóstolo Paulo, né, ele se entregou por amor a Jesus. Pedro, diz a tradição, que ele falou, olha, eu não sou nem digno de morrer como Jesus, me crucifica ao contrário. Comprometimento com aquilo que eles criam. Comprometimento, por quê? Porque eles entenderam o privilégio de estar com Jesus. E esse privilégio era tão maior, era tão grande, que eles resolveram que a vida deles não precisava, não precisa me salvar, não. Eu vou morrer mesmo. Comprometimento. Eu peguei uma frase aqui do McManus, que ele diz assim, a verdadeira tragédia não é o morrer, mas é não viver a vida que Deus planejou para mim. Comprometimento. Era comprometido com a verdade, com aquilo que ele viu e ouviu. A gente olha para a palavra, quando você lê principalmente Hebreus 11, os heróis, a galeria da fé, você olha homens e mulheres de Deus que viram que a sua vida não era, o estar com o Senhor era mais importante que a sua própria vida. E a gente lê a Bíblia, irmãos, muitas vezes, e eu quero também colocar, essa é a minha visão também, né, errada e pecadora, que a gente olha às vezes a Bíblia, né, olha esses homens e mulheres de Deus, vê o que eles faziam, né, e a gente, ora, glória a Deus, né, meu Deus, é isso mesmo, né, esses homens são abençoados e tudo mais, mas eles se comprometeram com algo, e muitas vezes eu e você não se comprometemos com 10% do que aqueles homens estavam comprometidos. Para ler a Bíblia, a gente faz um escarcéu, para fazer um jejum, a gente, né, dá 1000 desculpas para estar na igreja, para servir o Senhor, a gente, né, dá pirueta e arranja muitas coisas para não fazer. Quer ser constante, irmãos? Primeiro entenda o privilégio no qual você está envolvido. É um privilégio servir ao Senhor. Não é um peso. Não é um peso. Pelo contrário, né? A Bíblia diz que nós somos tirados do lamaçal do pecado. A Bíblia diz que nós fomos, Cristo nos resgatou do império das trevas. Você e eu estávamos perdidos, sem esperança. Você e eu não tínhamos mais, né, a conexão com Deus, estávamos, né, como diz o pecado, trouxe morte sobre nós, e morte espiritual, nós estávamos separados de Deus, mas Jesus veio, irmão, e reconectou-nos com o Senhor, e nos deu uma vida nova, e nos deu vida e vida em abundância, e nós precisamos entender o privilégio que isso é para nós. Porque é aquilo que eu disse, nós só desfrutamos daquilo que conhecemos. Quer ser constante na sua caminhada com o Senhor, quer ser constante na sua vida para outros projetos, entenda o privilégio no qual você está envolvido. Puxa, eu sou privilegiado pelo que Jesus fez, né? A Natália aqui falando e ministrando, né, sobre o privilégio, a igreja, né, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, né, e que nós ansiamos desesperadamente pela volta do Senhor. É um privilégio, irmão. Privilégio. Você precisa aprender, e nós precisamos aprender sobre isso. Então essa é a chave, né, para a constância, é você entender. É simples. Segunda, é fé.
né? Sem fé, você não faz nada. Todos os tesouros que encontramos na graça, eles são acessados pela fé. Todos os tesouros nós temos na graça de Deus, no favor de Deus, né? Você os acessa pela sua fé. Por isso, quando Jesus curava, né? Quando Jesus abençoava a vida das pessoas, ele sempre falava: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Fé, irmão. Quer ser constante para o Senhor, busque da sua fé. Porque a inconstância ou a falta de constância é uma marca daqueles que não têm fé. Você sabia disso? Talvez, né, você, puxa, essa minha inconstância, começo a estar com o Senhor, me relacionar com Deus, né, a ir para a igreja, a voltar, de ler a palavra e abandono. Talvez isso seja, e é uma marca, né, de aqueles que não têm fé. Eu queria ler um texto com você, eu não coloquei aqui na minha... Não está nem aqui no meu esboço. Quero até ver se eu acho ele aqui. Está lá no livro de Tiago. Deixa eu achar, irmão. Se eu não achar, a gente vai para o outro lado. Mas o Espírito Santo falou com relação a isso, eu queria ler. A Bíblia fala que eu e você precisamos ser constantes. Nós lemos ali, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, né, nós vamos para um outro lado, diz assim, o apóstolo Paulo falando: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estando praticando as coisas que tem ordenado, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à constância de Cristo. Em outras versões diz a perseverança de Cristo. Então, o que a Bíblia diz é que o Senhor vai conduzir o nosso coração ao amor de Deus e à constância. A estar constantemente, né? Em outras versões, perseverança de Cristo. Porque constância e perseverança, né, se aplicam, né, nas mesmas coisas. Eu sou perseverante ou eu sou constante, eu continuo fazendo isso, eu persevero nisso. Então, irmãos, é necessário que eu e você, né, buscamos a perseverança e o amor de Deus e possamos acessar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, através da fé nele. Você crê nisso? Né, que você e eu precisamos, né, ter fé. É necessário, irmãos, é necessário, né, ter fé, esperança, porque a fé é a esperança daquilo que eu não vi, como diz a palavra, né? E existe uma diferença entre mero desejo e esperança. Muitos de nós vivemos achando, né, que nós temos esperança, mas nós temos um mero desejo, e não é isso que Deus espera. Há uma diferença.
O inconstante, aquela pessoa que não é constante, ela até pode desejar o caminho da constância, mas por sua esperança estar depositada em coisas mundanas, aquilo é somente um desejo e ele não é suficiente para mudar seu comportamento. O mero desejo, né, é porque a nossa inconstância faz eu não ter plenamente aquilo que Deus espera. Agora, aquele que é constante, aquele que tem fé, né, ele vai depositar a sua fé no Senhor, e por ele depositar a fé no Senhor, né, ele é constante naquilo que faz. É um exemplo, irmãos, né, o servir o Senhor. Servir o Senhor, né, seja na igreja, seja no seu ministério, ele muitas vezes, irmãos, às vezes, e aqui abrindo o coração, não traz uma alegria plena, não é verdade? Sim, você diz, puxa, eu tenho que ir no culto, eu tenho que isso, eu tenho que servir, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir na cela, né? Eu tenho que fazer a cela. Às vezes, irmãos, o nosso coração, puxa, estou tão cansado. Mas, sabe, irmãos, a alegria, o estado emocional, né, às vezes não está, né, como nós gostaríamos que estivesse, mas a paz de fazer algo para o Senhor, essa sim. A paz, né, o espírito de paz, puxa, eu estou servindo ao propósito para qual eu fui criado e desejado por Deus. Né, quando nós lemos aqui, né, o Heloísio falou, no Efésios 1:4, você foi criado, né, antes da fundação do mundo, e você foi criado antes da fundação do mundo para um propósito. Deus te criou para algo. Deus te criou para um projeto. Deus não te criou para o acaso, né? Deus não te criou para que você fosse um andarilho nesse mundo sem direção, não, irmão. Deus criou você para um propósito, né? E o Deus que eu sirvo sabe o propósito, né? E se Ele sabe o propósito, Ele obviamente, né, deseja que eu e você também saibamos o propósito para qual nós fomos criados, né? Porque Deus não coloca uma venda espiritual nos nossos olhos, ó, você vai andar para qualquer lado, não. Com certeza, irmão, Deus tem um propósito muito bem estabelecido para a sua vida, e cabe eu e você enxergarmos espiritualmente, olharmos espiritualmente, discernirmos espiritualmente aquilo que Deus tem para nós. O que queima o teu coração? Porque aí já tem um indício daquilo que Deus deseja para você. O que queima, o que te queima, né? Qual aquela indignação santa que vem no seu coração? Puxa, eu preciso fazer algo para mudar a realidade disso. Né? Contando aqui do Heloílson e na Natália, dos jovens aqui, né? Algo queimou no coração deles com relação ao projeto com as crianças. Uma indignação, puxa, a gente precisa fazer algo. Aí, uma direção de Deus, né? Aí, pastor André, no dia que orando por eles aqui, né? Ali, consagrando eles ao diaconato, deu uma palavra específica nessa direção. Puxa, confirmação daquilo que estava no nosso coração. Sabe, irmãos, e eu e você precisamos aprender a discernir o mundo espiritual. Porque, assim, muitas vezes nós acabamos vivendo só o natural. Puxa, isso aqui é natural. Ó, é só isso. E os sinais que Deus dá, e os sinais, né, que as coisas espirituais dão para nós, puxa, não é bem assim, descartamos e deixamos a coisa acontecer. Está na hora, você, irmão, irmã, a nós, né, começarmos a discernir o mundo espiritual, as direções que Deus dá. E para isso acontecer, você precisa primeiramente ter fé, né? Fé. Porque nós adoramos a um Deus que nós não vemos.
Se você vai, né, ali, algumas religiões, você tem a estátua muito bem feita daquela religião, daquele Deus, e ali você está vendo uma estátua. Se você vai para o islamismo, você vai olhar e você vai orar e você vai rezar, né, para uma cidade, para uma região. Mas no cristianismo nós fechamos os nossos olhos, porque nós dizemos assim, né, a mensagem que nós damos, eu não preciso ver nada, porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que adoro, e mesmo que eu não veja esse Deus, né, de visão aberta, né, eu continuo crendo nele. Esse é o Deus do cristianismo, irmão. Esse é o Deus verdadeiro. E isso também nos diz algo, que a fé, né, como diz a palavra, ela não é, eu não preciso ver algo, né, para ter a fé no Senhor. Eu tenho fé. E mesmo que as coisas não aconteçam, e mesmo que a situação não seja a que eu desejo, eu sei que Deus tem um propósito, um projeto para mim, como nós vimos aqui na sexta-feira, o pastor Jamal falando, né? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e se você está no centro da vontade de Deus, todas as coisas que acontecem para você têm um propósito bom, agradável e perfeito. Amém? Você crê nisso? Puxa, pastor, minha vida está virada ao avesso. E ainda assim, irmão, continuo falando para você. Há um propósito bom, agradável e perfeito, espiritualmente, para a sua vida. Se você está no centro da vontade de Deus, creia que Deus tem algo para você. Amém? E para isso é necessário fé. Ser constante, né, nos diz respeito a ser constante e ter a fé que Deus espera. Também é necessário disciplina, irmão. Disciplina. Para ser constante na vida com Deus, é necessário disciplina. Você já viu alguém prosperar, e aqui falando, né, sobre projetos e riquezas e no trabalho, você já viu alguém prosperar sem disciplina? Já viu um grande empresário, né, um empresário prosperar financeiramente sem ser disciplinado, gastar a rodo, não ter disciplina financeira, não cumprir aquilo que ele precisa fazer? Já viu alguém prosperar assim? Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Sem disciplina não há constância. Por isso que é importante, né, você ser disciplinado, organizar o seu tempo, organizar a rotina, né, ter um tempo específico. Esse tempo é para ler a palavra, esse tempo é para me relacionar com Deus, é para buscar o Senhor, né, é para entrar no meu quarto, para orar, né, é você ser organizado, irmão. Quer ser abençoado, seja organizado. Quer ser abençoado na sua vida financeira, seja organizado, não tem outro jeito. Como o pastor Valdomiro sempre fala, né? Eles ganham um salário e gastam um salário e meio. Como você vai ser próspero financeiramente se você faz isso? Não vai bater a conta. Não precisa ser muito inteligente, né? Seja organizado. Seja disciplinado. E às vezes, irmãos, a gente espera se relacionar com Deus, mas não somos nem constantes, nem disciplinados nas nossas práticas espirituais. Não ora, não lê a Bíblia. E volto a falar, irmão, vir ao culto no domingo não te faz um discípulo do Senhor. Deus espera relacionamento com Ele. É disciplina, é estar com Ele. Quer ser constante na sua vida, né? Seja disciplinado. Eu estava escutando agora, antes de vir para o culto, já tinha preparado tudo, escutando no celular, nem lembro o nome dele, ele é
fisiculturista, né? E ele falando sobre eu ser disciplinado, irmão. Puxa, eu quero né, ganhar peso, ou quer ganhar peso não, né? Quer perder peso. Ganhar peso é fácil. Quer perder peso tal e tudo mais, você precisa ser disciplinado. Aquilo que você se dispôs a fazer. E a primeira coisa, irmãos, é disciplinar a sua mente. Disciplina a sua mente, irmão. Né? Eu gosto da frase do Jordan Peterson, ele diz assim, quer mudar o mundo, comece arrumando seu quarto. Porque tem pessoas assim, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer isso. Nem arruma nem o quarto. Quer mudar o mundo, né? Quer fazer algo, né, impactante, começa arrumando sua casa, irmão. Começa arrumando seu quarto, arrumando a cama, né? Comece pequeno. Comece fazendo as coisas dentro da sua casa, né? E espiritualmente, comece arrumando as coisas dentro de você. Puxa, crie rotina, crie, né? Dê importância àquilo que é importante. O que é importante? Puxa, meu tempo com Deus é importante? Quem crê que o tempo com Deus é muito importante nas nossas vidas? Né? Se não, a coisa mais importante que você vai fazer da sua vida, irmão, né? Não é o seu trabalho, não é, né, o seu cônjuge, não é a sua família. A coisa mais importante da sua vida é estar com o Senhor. O seu relacionamento com Ele. Então, dê importância àquilo que é importante. Como você faz isso? Disciplina. Organize o tempo. Quais as prioridades da sua vida? Disciplina é um comprometimento com regras, irmão. Ser disciplinado é você ser comprometido com as regras. Toda disciplina envolve regras. Toda disciplina. Quer ser disciplinado? Então você tem regras para cumprir. Quais são as regras? Quero ter tempo com Deus, ler a palavra, é orar, é jejuar, né, buscar o Senhor. Seja disciplinado com relação a isso. Amém? Organizando a sua vida, você cria foco. Então, o que você vai fazer essa semana? Você vai, na sua agenda, criar, né, uma disciplina, organizar o teu tempo. Puxa, eu preciso tirar 15 minutos para orar. Eu preciso ler a palavra, né, meia hora. Irmão, nós gastamos quanto tempo com isso aqui, ó? E aqui eu estou falando comigo mesmo também, irmão. A gente gasta muito tempo com isso aqui. Você for ver ali o relatório semanal, porque esses aplicativos, Instagram, Facebook, eles têm um relatório ali de quanto tempo você ficou. Você vai se assustar, irmão. Quanto tempo você ficou ali? E esse relatório aqui, irmão, nós vamos descobrir quando estivermos diante de Jesus. Jesus vai ter lá na planilha dele, lá, ó. O irmão Leandro ficou tanto tempo. Irmão, nada foge aos olhos do Senhor. Nada, irmão. Nada, 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 nada. Nós cantamos, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, mas eles realmente, irmão, estão em todos os lugares. Amém? Está entendendo? É necessário criar chave para a constância. Resiliência. Como eu disse, né? Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de voltar ao estado normal. Resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. Você ser constante envolve você quebrar a resistência na sua vida. É aquilo. Eu não tenho vontade de fazer. Eu não tenho, como eu falei essa semana para a Letícia. Letícia, pai, eu tenho buscado a Deus, tal, eu não tenho buscado a Deus como eu gostaria, né? É tão difícil ler a Bíblia, ela falou para mim. Eu falei, Letícia, para mim também não é fácil. Tem dia que eu não quero. Não quero. Não sou só eu, né, irmão? Acho que você também, né? Não estou pecando sozinho aqui.
Mas assim, tem dia que eu não quero, tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero jejuar, irmão. Não quero. A Daiane muito mais jejua do que eu. Ela falou, não, eu tenho que jejuar e tal. Eu vou jejuar de novo. É fácil? Não é fácil, irmão. Mas assim, eu preciso ser resiliente. Eu preciso, como diz aqui, resistência à adversidade. Eu preciso ser resistente, né, às coisas que me fazem, né, sair da presença de Deus. E a carne, irmão, ela vai te levar para as coisas da carne. Quando o texto diz a carne é fraca, né, é fraca para as coisas de Deus. Para as coisas da carne ela é muito forte. Não é verdade? Né? E se nós não quebrarmos isso nas nossas vidas, né, você nunca vai ser constante para o Senhor. Tenha resiliência. Provérbios 28, 14, diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. A Bíblia diz, aquele que continuamente, né, constante, ele teme ao Senhor, né, ele honra o Senhor, ele está com o Senhor, a Bíblia o chama de bem-aventurado, de feliz. Agora, para você temer o Senhor, né, você honrar o Senhor continuamente, é necessário ser resiliente. Resiliente. Por isso que a constância de um homem e de uma mulher de Deus, ela não pode estar ligada a fatores externos. Entenda isso, irmão. A sua constância com Deus não pode estar ligada a fatores externos, porque senão você sempre vai ser inconstante. Porque tem dia que está bom as coisas. Tem dia, né, que você está feliz. E tem dia que você não está feliz. Tem dia que as coisas, você acorda, o mundo te dá bom dia. Não é verdade? Tem dia que é assim, né? O sol te dá bom dia, assim. Parece do filme do Teletubbies, assim, né? Um solzinho com a criança, assim, bem bonito. Mas tem outros dias que o mundo quer o teu couro. Você acorda, já é problema. Vai sair de casa, já pisa na poça d'água. Não é verdade, irmão? Se a sua constância, se o seu relacionamento com Deus, ele está ligado a fatores externos, irmão, você vai ser sempre inconstante. Agora, se o seu relacionamento, se a sua vida com Deus, ele independe de fatores externos, você consegue ser constante com o Senhor. Mesmo no dia mau, eu resolvo adorar o Senhor. As coisas não estão legal, não importa, eu vou honrar o Senhor. Eu vou estar com o Senhor. Eu vou cumprir o ID do Senhor. Eu vou estar na igreja. Eu vou buscar. Eu vou, né, estar envolvido naquilo que o Senhor ama. Eu vou fazer a obra de Deus. Amém? Você está entendendo? Eu queria que você ficasse de pé, para fingir que está terminando. Hoje eu tive que correr, irmão. Quais são as chaves, então? Vamos lá. Vamos relembrar as chaves. Primeiro, é você entender o privilégio no qual você está envolvido. É um privilégio andar com o Senhor. Pensa comigo, irmão. Existem nações que você, como eu disse, não tem esse privilégio. Existem nações que não conhecem o Senhor ainda. Existem nações que o jugo, né, daqueles que governam faz as pessoas não conhecerem a Jesus. Ainda tem muitos povos não alcançados, irmão. Então, para ser constante, a primeira coisa, entenda que o projeto, entenda que o privilégio que é esse projeto que Deus preparou para a sua vida. Segundo, tenha fé. A fé. Fé é muito importante, irmãos.
Seja disciplinado. Tem coisas que você precisa fazer na sua vida, ajustar sobre a sua vida. Seja disciplinado, né? Comece arrumando o quarto, comece arrumando a sua casa, comece arrumando, né, a sua vida. E a última chave no qual eu falei para você ser constante é: seja resiliente. Resista. Resista às adversidades, resista aos contra-ataques do inimigo, resista às tentações do mundo, porque o mundo vai te tentar, irmão. Eu sempre falo isso. Eu já aconselhei pessoas: você não pode ter mídia social, você não pode ter acesso à internet no seu celular. Resista. O que é mais importante para você? Os 70, 80 anos que você vai viver aqui? Ou a vida eterna com Jesus? Para terminar, eu queria ler um texto que está lá em Atos, capítulo 26. O texto diz assim, Atos, capítulo 26, verso 19. O apóstolo Paulo estava diante do rei Agripa. E ele estava lá para ser julgado. Esse momento foi antes da primeira prisão de Paulo, né? Paulo já estava preso lá em Jerusalém. Os judeus em volta queriam matar Paulo, porque ele era um homem de Deus, né? Falava de Jesus. Os judeus estavam doidos com ele. E ele estava diante do rei Agripa para ser julgado. E o rei Agripa, o interrogando, ele diz assim para o rei Agripa, Atos 26, verso 19: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Quando eu estava preparando a conclusão dessa mensagem, eu não sabia como concluí-la. Eu falei: olha, Deus, acho que estava pronto aqui. Deus me deu esse texto, falando sobre Paulo, onde ele diz: eu não fui desobediente à visão celeste. Paulo fala: olha, Deus me deu uma visão, e se há uma coisa no qual eu não fui desobediente, foi para aquilo que Deus me falou. Eu queria orar com você, e talvez, né, escutou esse texto e você engavetou projetos na sua vida, visões. Talvez você foi desobediente à visão que Deus deu para você, ao ministério. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria orar com você. Talvez você precise agora falar: Senhor, realmente, Deus me falou que eu seria um grande pregador, mas eu engavetei isso no coração. Deus me falou que eu seria um grande empresário, que eu faria, seria um sustentador da obra. Porque, irmãos, a gente pensa no ministério somente, né, os 5 ministérios, né, o pastor, o apóstolo, o profeta. Mas, irmãos, existem homens que Deus chama para vários pontos. Na verdade, Deus chama para todas as áreas de influência. Talvez Deus te deu um projeto. Você, não, eu não sou capaz, não tenho condição, eu sou menor da casa dos meus pais. A gente faz isso, né? Se deprecia. E você guardou essa palavra e esqueceu dela. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele é especialista.
especialista em renovar sonhos. Se Deus te trouxe aqui hoje, se Deus está falando contigo agora através dessa mensagem, é porque Deus deseja algo sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Seja um sonho, um projeto, seja algo que queima no seu coração. Eu queria que você pudesse orar agora, enquanto vai ser ministrada essa canção. Pudesse orar ao Senhor. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Cansei de dar desculpinha, cansei de me esconder, como Jonas tentou fazer, se esconder do Senhor. Cansei, Senhor, de achar subterfúgios, cansei de me esconder da sua vontade. Senhor, eu quero agora, Senhor, dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Estou disponível, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja. Vamos fazer isso. Se você quiser orar do seu lugar, quiser sair do seu lugar para frente, se quiser se ajoelhar, mas não fique omisso para aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Dê uma resposta ao Senhor. Dê uma resposta ao Senhor. Amém? Vamos fazer isso? Faça isso em nome de Jesus.